Sabe? Às vezes Deus nos coloca em lugares que nem a gente imaginava estar. E quando isso acontece, nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo. Houve um tempo na minha vida em que eu acolhi uma família do meu próprio sangue e eu fiz do meu coração. Eu quis oferecer o melhor que eu podia naquele momento. Amor, casa, aconchego, cuidado. Pois é. Mas mesmo assim, o que eu recebi em trocas foram palavras que me machucaram. Palavras duras. Imagino que você também já passou por isso. Eu ouvi que eu estava metida, que eu estava a parecer o que eu não era, que eu estava me achando rica. E sabe o que é mais engraçado? Eu ainda nem tinha conquistado metade do que Deus tinha preparado para mim. Naquele tempo, eu fiquei magoada. Eu chorei muito e mandei mensagem, tentando me explicar, tentando me justificar. Mas como sempre eu falo para vocês aqui no meu canal, toda tentativa tá fadada ao fracasso. Pois é, toda tentativa. Mas depois eu entendi. Depois eu entendi. Eu não precisava me justificar para ninguém. Você não precisa se justificar. E quando a gente entende isso, é libertador. Porque, na verdade, o que estava acontecendo não era nada sobre mim. Era exatamente sobre os corações de cada um deles. Então, descansa o teu coração. O que estão falando sobre você, na verdade, é sobre as próprias pessoas. É fácil? Não. Mas quando você busca força em Deus, o Espírito Santo faz você sentir a paz que excede todo o entendimento. E você entende. Porque sempre que está por vir uma grande bênção, coisas nesse nível vai acontecer. Faz parte do processo. Por isso, não desista. Não vá entrar em lutas que não é sua. Não vão querer se justificar. Quando Deus começa a te abençoar, Ele vai te revelar quem realmente está perto de você por amor. Pode ter convicção disso. Quando você começar a ver, a sentir que as pessoas estão se afastando de você, não questione. Porque outras conexões, independente se seja do seu sangue ou não, vão chegar até você. E aí você vai depois começar a entender porque muitas pessoas se foram, porque o próprio Deus, Ele sonda o meu coração e o teu coração. Ele também vai te revelar quem está por interesse, comparação ou orgulho. Eu sei que isso dói. Por que dói? Porque vem das pessoas que eu e você, amamos. Nunca vem de pessoas, não é que nunca, mas assim, quando vem de pessoas que a gente não ama, não tem tanta intimidade, não vai machucar. Sempre vai vir de pessoas que a gente ame. Pode ter certeza disso. Mas passa. Mas eu decidi perdoar.
Não foi fácil. Eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquela dor foi uma escola. Você também vai observar isso. Uma escola que me ensinou que eu não preciso carregar ninguém nas costas. Você pode estar se sentindo sobrecarregada. Já imaginou? Se não é muitas pessoas que te magoaram e você está carregando nas costas, pensa nisso. Eu decidi também não tentar. Toda tentativa tá fadada a fracasso, né? Não tentar provar nada para ninguém. Na verdade, se eu tenho convicção quem eu sou em Deus, por que eu tenho que ficar argumentando? Por quê? Para quê? Querer estar o tempo todo me justificando. Não, não é necessário isso. Apenas eu decidi seguir firme no propósito que Deus colocou para mim. É tão bom respirar aliviada. É tão bom respirar sem levar ninguém nas costas. Quem tem o chamado, é necessário passar por certos desafios. Mas não se preocupa não, é só para subir de nível. Pode ter certeza disso. Porque a verdade é essa. Quando alguém fala de você, muitas das vezes está revelando sobre si mesmo. Mais do que sobre você, quem é. Ou melhor, mais do que sobre si mesmo, do que sobre quem é você. Teve umas coisas que estava tão nítido aqui na minha mente, mas eu estava com um certo medo, porque mexe com as nossas emoções, é uma explosão de emoções falar sobre isso, mas graças a Deus não me geram mais dor. Mas isso é libertador falar com vocês, porque com certeza eu estou falando com pessoas que estão passando por isso. Então eu precisei escrever alguns tópicozinhos aqui para não esquecer. E eu gosto muito de fazer as coisas bem certinha, mas eu entendi que é melhor feito do que perfeito. Mas eu quero repetir novamente isso aqui, ó. Apenas seguir firme no propósito que Deus colocou diante de mim. Então, segue firme no propósito que Deus colocou diante de você. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez, ó. Quando alguém fala de você, muitas vezes está revelando mais sobre si mesmo do que sobre quem é você. Ou melhor, quem você é. Então, sempre que alguém começar a falar de mim, falar de você, apontar isso, apontar aquilo, ela, na verdade, está falando sobre ela. Não sobre mim, não sobre você. Quando a gente entende isso, a gente se liberta de todo esse peso, sabe? E a gente tem a convicção que a gente não precisa temer a nada disso, nem tampouco se justificar. Existe um certo medo que quer nos aprisionar, porque a gente vai pensar o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai pensar. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar. E aí eu digo pra vocês, sem hipocrisia nenhuma, hoje, se eu disser pra vocês que eu não me preocupo com o que o outro vai falar sobre mim, eu estarei sendo hipócrita. Eu estaria mentindo pra vocês. Mas já não é como antes. Já é bem mais leve. Porque afinal de contas
56 anos, praticamente, vivendo preocupada com o que o outro vai pensar ou achar de mim. Então não vai ser da noite para o dia que eu vou me libertar de tudo isso de uma vez. Mas eu confesso para vocês que hoje tá bem leve, porque hoje eu entendo que o outro está falando sobre ele mesmo. Então eu tenho muitas coisas em mim que irritam o outro, assim como vocês também têm. E o mais bonito é quando você aprende a não se ofender, apenas orar, abençoar e seguir a sua vida, seguir o seu propósito. Isso é uma leveza para o nosso coração. Isso é libertador. Então, se você está vivendo algo parecido, se você foi julgado, diminuído, mal interpretado, não guarda isso no teu coração. Não guarda. O teu coração é um lugar de guardar amor, perdão, esperança, fé. Não suja o teu coração com isso. Deus, ele te exalta. Não para você se mostrar. Não é para isso. Eu sei que as pessoas pensam que a gente está se mostrando, né? Mas não é para isso. É para você testemunhar a grandeza do Deus vivo, do Deus Altíssimo. É para isso. E quem não entende agora? Um dia vai ver o que ele fez na tua vida, onde ele te colocou. Porque o que você vai vivenciar é algo extraordinário. Você vai subir de nível, vai subir mais um degrau. Então não questione o que você está passando agora. Não questiona, continua confiando. Está sendo humilhado? Ora. Está sendo caluniado? Ora. Eu sei do que eu estou falando, eu já vivi esse processo. E imagino que não vai ser o último. Mas confia nesse processo, porque você será exaltada, você será exaltado. Pode ter convicção do que eu estou falando. Porque para tudo isso, para cada dia do ano existe um não temas, porque eu estou contigo. E está lá na Bíblia, para cada dia do ano não temas, simplesmente por coincidência? Eu só acredito em providência e você. Porque no fim, a exaltação verdadeira vem do alto. E quando Deus te exaltar, ninguém pode te abaixar. Ninguém pode abaixar você.